Casos sobrenaturais acontecem pelo mundo. Em muitos estavam o famoso casal dos Warren. Alguns desses casos ganharam destaque pela forma que aconteceram e que foram resolvidos por eles. Olá, família do terror, aqui é o Pânico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O casal Warren é muito conhecido quando se fala em casos paranormais. Mas caso alguém não conheça, Edward Warren foi um famoso demonologista que participava dos casos junto com sua esposa Lorraine Warren, que era sensitiva clarividente. Juntos, eles resolveram mais de 4.000 casos paranormais. E ficaram muito famosos. Não só por isso, mas também pelo seu Museu do Ocultismo, onde levavam todos os objetos que eles pegavam nos casos em que participavam. O museu é aberto para visitas até hoje, e quem o visita pode ser guiado pela própria Lorraine, que hoje cuida do local após a morte de seu marido. Farei um vídeo falando tudo sobre a vida do casal Warren, que eu acho uma história muito boa mesmo. Como já havia falado, eles resolveram mais de 4.000 casos ao longo de sua vida juntos, mas alguns ganharam destaque por vários motivos. Irei falar agora sobre alguns desses casos. Em 1974 e 1987, na cidade de West Pittston, Pensilvânia, nos Estados Unidos, ocorreu um dos casos mais terríveis de casas assombradas dos Estados Unidos. O caso ganhou uma enorme atenção da mídia e até um filme. Os Warren foram chamados até o local para resolver o caso. Jack e Janet Smurl se mudaram à casa devido ao grande furacão Agnes em 1972. Com eles estavam suas filhas Dal e Heather. Jack e Janet foram criados em lares católicos e tinham fortes crenças religiosas. Algum tempo depois, em que eles se mudaram de casa, Janet teve mais 2 filhos, Shannon e Karen. Os primeiros meses que eles estavam na nova casa da rua Chase estavam ocorrendo tudo bem. Até que em janeiro de 1974, algo mudou na vida da família Smurl. Acontecimentos sobrenaturais começaram a ocorrer na casa. A filha mais velha de Jack e Janet relatava ver pessoas flutuando em volta de seu quarto. Janet foi violentamente puxada de sua cama após ter relações sexuais com seu marido. Até mesmo o cachorro da família foi torturado e espancado várias vezes, sem nenhuma explicação. Até que então, o casal dos Warren foram chamados até o local para ver o que estava acontecendo e tentar resolver o caso. Investigando, os Warren detectaram que havia na casa 4 espíritos. 3 eram espíritos menores, sendo que o outro era uma entidade demoníaca. Eles tentaram provocar o demônio para aparecer diante deles, colocando músicas religiosas e fazendo orações. O demônio então respondeu a isso, fazendo acontecer vários fenômenos na casa. Só água benta e oração pareceram parar as manifestações, mas as intervenções dos Warren só pareciam apenas piorar a situação. Algum tempo depois, os acontecimentos ainda estavam acontecendo. Entre eles, foi quando Jack foi abusado por um espírito feminino. Isso enquanto ele estava sozinho na casa. O espírito foi descrito como uma mulher mais velha de corpo jovem. Alguns dias depois, Janet também foi abusada sexualmente por algo que ela não sabia descrever. Enquanto acontecia isso, ela ouvia barulhos de porcos, que em algumas crenças acredita-se que pode ser um sinal forte de presença demoníaca em um local. Quando as tentativas de Jack Smurl da Igreja Católica realizar um exorcismo na casa falharam, os Warren trouxeram Father McKenna,
um padre que tinha realizado mais de 50 exorcismos para o casal Warren. Foi até o local para fazer o exorcismo, mas que não adiantou muito. E só pareceu enfurecer mais o demônio que estava na casa. Depois de muitas recusas por parte da igreja para ajudar a família Smurl, Jack decidiu aparecer na televisão, que foram entrevistados por Richard Bay em um programa da Filadélfia local. Após voltar para casa, o demônio voltou a aparecer, primeiro com a levitação de Janet. Mais tarde, na mesma noite, Janet foi estrangulada por algo que não conseguia explicar. Após várias tentativas de levar a Igreja Católica para realizar outros exorcismos, a imprensa finalmente conseguiu levar a diocese de Scranton para fornecer ajuda. Um terceiro exorcismo foi realizado pelo padre McKenna, no qual a atividade paranormal finalmente pareceu desaparecer. Em dezembro de 1986, no entanto, depois de algum tempo de paz, Jack viu um sinal na casa em que parecia ser algo sobrenatural. Ele rezou esperando que fosse apenas algo comum, mas não era. Os acontecimentos tinham voltado a ocorrer. Cansados daquilo, a família Smurl se mudou para outra casa. A Igreja Católica realizou o quarto exorcismo em 1988, o que finalmente teria trazido paz para o local. Um dos casos que mais teve questões e dúvidas foi o da família Lutz. Esse caso ficou mais conhecido devido ao escritor Jay Anson em 1977 e ao filme Horror em Amityville, lançado em 1979, que também tem alguns remakes que foram feitos. A história da família Lutz começa com Marvin Scott, um repórter do Canal 5 em Nova York. Resolveu chamar os Warren para resolver mais um caso. A mesma casa que havia ocorrido o massacre da família DeFeo, Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. Fiz um vídeo aqui no canal falando tudo sobre esse caso. Vou deixar o link aqui na descrição caso alguém queira ver. Pois bem, em dezembro de 1975, a família Lutz, que eram nesse caso George e Kate Lutz e seus filhos Daniel, Christopher e Missy Lutz, se mudaram para a casa. Ela foi comprada por eles mesmo sabendo dos acontecimentos com a família DeFeo na mesma casa. Antes de se mudarem, eles levaram um padre para benzer o local, mas que não adiantou muito pelo fato da família Lutz ter ficado tão pouco tempo na casa por causa de acontecimentos sobrenaturais. Segundo os relatos da família, muita atividade paranormal acontecia ali. Até mesmo era possível ouvir som de tiros, provavelmente por causa do ocorrido com a família DeFeo. Sem a família Lutz na casa durante as investigações, o casal Warren montou uma equipe de jornalistas, pesquisadores, parapsicólogos e todos se encontraram na casa de Amityville. No decorrer da investigação, Edward Warren foi empurrado para o chão, enquanto no porão da casa era usada uma provocação religiosa da parte da equipe de investigação. Lorraine, devido ao seu dom psíquico, foi afetada, pois sentiu uma presença demoníaca e teve visões dos corpos da família DeFeo. No decorrer da pesquisa e investigação, surgiu a história de um dos antigos moradores da casa, que era John Ketchum, e sobre índios Shinnecock. Para quem não sabe, John Ketchum foi um bruxo e que tinha sua casa ali no local antes de ser construída pelos holandeses em 1924. Os seus restos mortais permaneceram lá até hoje. Já os índios Shinnecock eram uma tribo que vivia no local e que deixava pessoas mentalmente especiais para morrer ali mesmo. O casal Warren concluiu que as manifestações que ocorreram ali foi devido aos acontecimentos anteriores com a família DeFeo, e que por isso ficou uma grande energia negativa no local, atraindo de certa forma acontecimentos sobrenaturais para a casa. Eles afirmaram também que quanto mais velha uma propriedade, mais chance tem de acontecer coisas ruins, porque podem ter acontecido várias coisas que ninguém sabe. A família Lutz não voltou para casa e se mudou para a Califórnia. Não foi relatado mais nenhum acontecimento sobrenatural na casa.
Outro caso muito famoso do casal Warren foi a da família Snedeker, que em 1986 a família de Allen e Carmen Snedeker se mudaram para uma nova casa, conhecida como a Casa Allanan, em Southampton, Connecticut, nos Estados Unidos. Eles tinham 3 filhos e 2 sobrinhas que moravam com eles. Logo que eles se mudaram para a casa, eles não sabiam o que tinha ali e qual eram seus antigos donos, no qual trabalhavam na casa cuidando de pessoas mortas logo que morriam. Algum tempo depois, a família descobriu no porão da casa que havia coisas muito bizarras, nas quais os antigos donos usavam em seu trabalho. Foi aí que eles começaram a descobrir a história da casa em que eles estavam. O cenário da casa era algo muito macabro. Junto com isso, lá havia coisas que a família Snedeker iria descobrir mais tarde. Alguns fenômenos sobrenaturais começaram a acontecer com Philip, o filho mais velho de Allen e Carmen. Ele começou a relatar ver fantasmas, mas no início seus pais achavam que era algum efeito do tratamento que ele fazia contra o câncer. A personalidade de Philip mudou muito da que ele costumava ser. Desenvolveu grande interesse por demonologia e chegou até a invadir a casa de um vizinho procurando uma arma para matar o seu padrasto. Isso aconteceu por algum tempo. A sobrinha dos Snedeker relatou que também começou a ver coisas sobrenaturais na casa. Muitas outras coisas aconteceram na casa, como aparições, ruídos e até mesmo ataques, incluindo ataques sexuais em Carmen Snedeker. Os Warren então foram chamados até o local e mudaram-se para durante algum tempo, para tentar resolver o que estava acontecendo com a família. Eles conseguiram, e Philip foi curado do câncer, relatou a família. Esses foram alguns casos do famoso casal Warren, que além de sempre serem muito bons no que faziam, era um casal que sempre havia amor entre eles. Isso é algo muito certo de se dizer. Se vocês gostaram, talvez eu faça outro vídeo falando de mais casos. Esses foram os que ficaram mais conhecidos. Vou fazer um vídeo falando tudo sobre a vida do casal Warren, incluindo mais casos e coisas que talvez não são muito conhecidas e que algumas pessoas não saibam sobre eles. Se vocês realmente gostaram, não esqueçam de deixar o like, que me ajuda muito. Se ainda não forem inscritos no canal, peço de coração que se inscrevam e compartilhem o vídeo para que mais pessoas vejam e entrem para a nossa família do terror. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo para vocês me acompanharem mais de perto. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.